Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um dos nossos estudos das obras de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Esse que é um livro que estamos quase acabando, quase no finalzinho, mas ainda temos muita coisa para aprender. Então, antes de darmos início ao nosso estudo, gostaria de pedir a Alex que abrisse com uma oração. Obrigado, Alex. Pai de amor e de bondade, é com muita satisfação e gratidão que estamos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, na tentativa de aprendermos mais alguns ensinamentos divinos deixados através do nosso irmão André Luiz, a quem somos muito agradecidos por essa bênção que é a oportunidade de aprender através de seus relatos. Que a tua luz nos ilumine para que nós juntos possamos entender e compreender esses ensinamentos, que nós possamos absorvê-los e aplicá-los em nossas vidas diárias, nas situações que surgirem. Que a tua paz se faça entre nós, que o amor divino nos envolva, que nossos irmãos, que porventura não possam estar conosco hoje por qualquer motivo, também recebam a sua luz, a sua paz e o amor divino, onde quer que estejam. Agradecemos aos nossos mentores, amigos espirituais, que gentilmente também nos assistem. E assim, unidos num só propósito de aprendizagem, sob a tua guia, a tua direção, Jesus, pedimos a ti e aos benfeitores a permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Amém. Muito obrigado, Alex, pela sua oração. Sejam bem-vindos, Hélia e Senhor Messias, que nos se juntaram a nós agora. E vamos compartilhar o recapitulamento, então, da semana passada, daquilo que nós vimos, né, na semana anterior. Muito bem. Então, novamente, essa semana nós temos 2 slides para ler, porque como estamos chegando no final do capítulo, as coisas estão todas acontecendo agora, então às vezes fica um pouquinho difícil a gente sintetizar tudo em um slide só. E como semana passada nós acabamos o capítulo 17 e começamos o capítulo 18, eu achei melhor também fazer essa distinção para nós nos situarmos na história. Então eu irei começar a ler o resumo do que vimos no finalzinho do capítulo 17, que diz respeito à irmã Albina. Então diz assim: graças ao tratamento espiritual administrado por Jerônimo, Albina sente suas forças revigoradas e melhora do quadro clínico, o que leva a uma alegria geral, não só às suas filhas, como também a todos presentes na sala. Ainda sentindo-se apaziguada pela melhora, Albina pede à sua família que tragam até ela seu netinho, um menino bastante fiel a Deus e altamente espiritualizado chamado Joãozinho. Joãozinho, que não é neto biológico de Albina, mas tem sido cuidado com amor pela família, tem um impacto profundo na atmosfera espiritual da casa e no plano reencarnatório de Albina, devido à sua fé e orações. Ademais, não é por acaso que o neto adotivo se encontra no seio dessa família, pois já se encontra carinhosamente ligado a essas pessoas desde há muitos séculos. Seu apelo sincero a Deus influencia as autoridades espirituais a adiar a morte de Albina, demonstrando o poder do amor e da oração diante da mortalidade. O forte vínculo entre Albina e Joãozinho prossegue, e o menino canta uma sentida canção evangélica, caído em prantos nos braços da avó por temer a morte da amada senhora, sendo carinhosamente acalentado pela iluminada irmã. André nota que Loide está grávida e Jerônimo explica que a criança a caminho é também antiga companheira de jornada de João e da família de Albina, e irá, juntamente a ele, levar em frente os ensinamentos evangélicos passados por Albina.
Ao prolongar a encarnação de Albina, Joãozinho evitava também um possível aborto emocional, que seria desencadeado pelo sofrimento de Loide com a desencarnação da amada mãe. Este capítulo enfatiza os entrelaçamentos Este capítulo enfatiza o entrelaçamento dos reinos espiritual e físico, destacando a influência da fé pura e sincera nas decisões divinas e a importância das orações e fé no plano divino. Sentindo-se ainda sob forte enlevo em meio ao lar doméstico e júbilo familiar, André conclui que, neste caso, o amor, acima de tudo, vencia o poder da morte. Então isso foi onde ficamos com a irmã Albina, como nós vimos, né? A encarnação dela foi estendida, né? O plano espiritual achou por bem, devido aos pedidos de Joãozinho, né? As orações, de estender a encarnação dela. Então, agora nós passamos ao capítulo 18, que retrata o quadro de Cavalcante. Começamos assim. Em contrapartida ao caso de Albina, o caso de Cavalcante se mostra mais difícil, devido não só ao seu deteriorado estado de saúde, mas também à sua relutância em abandonar o corpo físico, lutando ferozmente contra a própria natureza de sua situação. Porém, ao fim de 4 dias que a equipe espiritual ali estava, Jerônimo profere a ordem para que comecem os desligamentos do corpo físico, sendo prontamente ajudado por Bonifácio. Às portas da morte, Cavalcante busca conforto nas palavras do padre durante a sua última confissão, e diz ter medo da morte ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que reflete nas suas ações para com a ex-esposa durante a sua vida. O padre, por sua vez, longe de lhe oferecer o bálsamo necessário, o tratava com indiferença e distância. Ao se encontrar com um médico, discutem os dois a possibilidade da eutanásia, sem ambos considerar sequer a verdadeira necessidade do enfermo. Sozinho e inconsolável, Cavalcante se dá a profundas reflexões sobre a sua caminhada religiosa e como a sua dedicação de um lado lhe cegou as necessidades do lar junto à esposa e familiares, pois chegou a ser considerado verdadeiro fanático. Julgava-se culpado por não ter aplicado os ensinamentos de Jesus no próprio lar e buscava a todo custo o reencontro com a ex-mulher para lhe pedir perdão antes da derradeira hora. O auxílio presente que vinha do outro lado era de todo imperceptível para Cavalcante, pois as suas crenças religiosas não o prepararam para a realidade espiritual após a morte, e assim permanecia em estado de constante transtorno. Jerônimo pede a Bonifácio que traga a ex-mulher já desencarnada para o recinto, pois os elos com o corpo material cada vez mais se afrouxavam, o que possibilitaria então o aflito irmão ver e conversar com aquela que ele tanto ansiava em ver. Então foi isso que nós vimos na semana passada. E vocês, né, espero que se lembrem daquilo que nós lemos e que, né, da onde nos situamos na história. E agora iremos continuar no capítulo 18, né, ainda na história de Cavalcante. E vamos voltar um pouquinho atrás, só para nos posicionarmos também na história, né? Eu fiz esse grifo aqui para que possamos começar daqui exatamente. Quem gostaria de ler o texto para nós? Eu posso ler. Leia então, por favor, Hélia. Ok. Ao ausentar-nos-íamos por breves horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermaria gratuita a que o moribundo se recolhera, perguntei a Jerónimo admirado: já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também as paisagens de vampirismo que me impressionam no recinto? Sim, informou o orientador com espontaneidade.
Oh, mas terá energia suficiente para tudo haver sem perturbar-se? Não posso garantir, respondeu sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado, diante de um quadro desses, poderia ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. A notícia pôs-me frémitos de piedade. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis, entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, desagradaram-me tais demonstrações naquele departamento de assistência caridosa e cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação, mas Jerónimo informou, sem estranheza, que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para as suas mazelas orgânicas, só nos competindo irradiar boa vontade e praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem, contudo, violar as posições de cada um. Confesso que experimentava enorme dificuldade para desempenhar os deveres que ali me tinham, porquanto as interpelações de infelizes desencarnados atingiam-me insistentemente. Pediam, podes mudar para cima? Pediam toda a sorte de benefícios, reclamavam melhoras, explodiam em lamúrias sem fim. Sereno e forte, o meu orientador conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações exteriores. Quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda semelhante poder. Os pedidos dos lamentos, os impropérios, feriam uma observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargurosa do moribundo ao se lhe abrir a cortina que lhe velava a visão espiritual. Aguardei curioso o cair da noite, quando, em companhia do orientador, atravessei de volta o pórtico do hospital. Cavalcante avizinhava-se do coma. O sangue alagava lençóis que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. O agonizante inspirava dó. Abriam-se-lhe certos centros específicos no no avançado abatimento do corpo, e o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe dele, na mesma esfera evolutiva. Não nos identificava ainda a presença, como seria de desejar, mas observava, estarrecido, a paisagem interior. Outros enfermos encaravam-no agora amedrontados. Para todos eles, o colega de sofrimento delirava, inconsciente. Estarei no inferno ou vivemos em casa de loucos? Bradava sob horrível tormento moral. Oh, os demónios, os demónios! Vejam o espírito mau, roendo chagas. E de fáceis contraída, apontava mísero ancião de pernas varicosas. Oh, que disse ele? Prosseguia com um visível espanto. Diz que não é o diabo. Afirma que o doente lhe deve. Ouvidos à escuta, silenciava ansioso por registrar as palavras impensadas e criminosas do algoz desencarnado, mas não conseguindo, desabafava-se de gritos lamentosos, infundindo compaixão. Não fora a fraqueza invencível, ter-se-ia levantado com impulsos de louco. Doentes e enfermeiros, alarmados, optavam pela remoção do moribundo. Tinham medo? Cavalcante desvairava. Consolavam-se, todavia, na expectativa de que a hemorragia abundante pronunciasse termo próximo. Meu Deus, que morte tão difícil!
Jerónimo ministrou-lhe então piedosamente recursos de conforto e o agonizante aquietou-se devagarinho. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo verdadeiro fantasma. A ex-consorte, convocada à cena, semelhava-se em tudo a sombra espectral. Não via o nosso cooperador, mas obedecia-lhe à ordem. Penetrou o recinto, arrastando-se quase, satisfazendo o guia automaticamente. Desculpa, com licença. Eu me confundi aqui, eu me perdi. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo o verdadeiro fantasma. Porque quem é o Bonifácio e quem que é o fantasma aí? O fantasma eu não sei. Alguém consegue explicar? Eu viajei agora, não entendi essa parte aí. Eu também. Bonifácio é um dos companheiros, amigos que está ali, faz parte da equipe espiritual e está a ajudar é da equipe Jerônimo. espiritual. Exatamente. E se lembre que no começo do capítulo, aliás, no finalzinho do estudo passado, a gente leu que que Jerônimo pediu a Bonifácio para ir buscar a ex-mulher de Cavalcante, porque Cavalcante tinha muito arrependimento em seu coração. Ele queria pedir perdão à ex-esposa. Lembra que ele pediu até freneticamente ao padre para que a contatasse, que a buscasse, para que ele pudesse falar com ela, porque ele tinha muito sentimento de culpa, né? Só que o que o Cavalcante não sabia, entretanto, no seu leito de morte, é que a ex-mulher já havia desencarnado antes dele. É verdade. A gente falou antes. Lembra? Alguém falou 2 anos antes, 1 ou 2 anos antes, verdade. Exatamente, mas ele não sabia disso, então ele achava que ela estava viva. Mas como não está viva, então Jerônimo disse: olha, vá lá e traga ela para que ele possa vê-la. Então é aqui esse fantasma ela, ou seja, nós agora vamos ver, né, o estado, né, espiritual dessa senhora, né, da ex-mulher, e é nessa parte que estamos entrando. Valeu, obrigado. Boa, Leandro, porque eu também não estava assim, não estou a fazer conexões, não. Ora bem, Jerónimo ministrou-lhe então piedosamente recursos de reconforto e agonizando aquietou-se devagarinho. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo verdadeiro fantasma. Sim, fantasma era ela, não é? Uhum. A ex-consorte convocada à cena semelhava-se em tudo a sombra espectral. No dia, o nosso cooperador não via o nosso cooperador, mas obedecia-lhe à ordem. Penetrou o recinto, arrastando-se quase. Satisfazendo o guia automaticamente, veio ter ao leito de Cavalcante. Fitou-o com intraduzível impressão de horror e gritou longamente, perturbando-lhe a hora de alívio. O moribundo voltou-se e viu-a. Alegre sorriso espantou-se-lhe no escaveirado rosto. Pois és tu, Bela? Graças a Deus não morrerei sem pedir-te desculpas. A ternura com que se dirigia à tão miserável figura causava compaixão. A esposa abeirou-se do leito, tentando ajoelhar-se. Ouvindo, assombrada, retrucou, aflita: Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Perdoar-te de quê? Replicou ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Por favor, não me queiras mal. Não te pude compreender noutro tempo e felicitei-te o passo em falso, colaborando impensadamente para que te precipitasses em escuro despenhadeiro. Não entendi o problema doméstico, tanto como devia. Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência. Confesso minha culpa e rogo-te perdão. Desculpa-me. Falava vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara-se-lhe, contemplava a esposa, reconhecido, quase feliz. Joaquim, suplicou a mísera, perdoa-me. Nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade. Sempre foste o meu leal amigo e dedicado marido. O moribundo escutou-a, esboçando expressão fisionómica de intensa alegria. Fitou-a em êxtase totalmente modificada e murmurou:
Agora estou satisfeito, graças a Deus. Nesse instante, o mesmo médico que víramos pela manhã avizinhou-se do leito para a inspeção noturna, acompanhado de diligente enfermeira. Chamado por ele, voltou-se cavalcante e, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, notificou feliz: Veja, doutor, minha esposa chegou. Enfim. Veja, doutor, minha esposa chegou, enfim. Interessada em conquistar a atenção do interlocutor, prosseguia: Estou contente, conformado, mas minha pobre Bela parece enferma, abatida. Ajude-a, por amor de Deus. Relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e fixando os quadros tristes entre encarnados e desencarnados, inquiriu: Por que motivo tantos loucos foram internados aqui? Olhem aquele. Parece sufocar o infeliz. Indicava particularmente a particularidade dolorosa em que certa entidade assediava o pobre doente atacado de asma cardíaca. Asma cardíaca, nunca ouvi falar nisto. Assediada sobre a pobre doente atacado de asma cardíaca. O médico, no entanto, contemplou-o compadecido e disse à servente: É o delírio, precedendo o fim. Entre mentes, Jerónimo recomendou a Bonifácio retirasse a sombria figura da ex-consorte cavalgante, acentuando: Não nos convém dar avante a permanência de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera. A desventurada reagiu, procurando ficar, mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para alcançar o objetivo necessário. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o agonizante pôs-se a bradar alucinado: Volta, Bela! Volta, volta! Enfim, esforçou-se o clínico por trazê-lo à esfera de observações que lhe era própria, mas de balde. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa em voz roucanha, opressa, sumida. O médico abanou a cabeça e exclamou quase um sussurro: É impossível continuar assim. Será aliviado. Jerónimo penetrou-lhe o íntimo, porque passou a mostrar extrema preocupação, comunicando-se gravemente. Beneficiemos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. Atendendo-lhe... Olha, vamos parar por aqui só um pouquinho. Sim. Vamos comentar o que nós lemos até agora, Hum. principalmente nessa interação, né, que foi com a ex-mulher dele. Você gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria, quer dizer, o texto só me faz, só me releva um sentimento de estupefação em relação, e já não é a primeira vez que eu sinto isto, mas é interessante porque permanece esse sentimento de como as coisas se processam, como o mundo dos espíritos, não é? Como o mundo entre espíritos encarnados, entre seres encarnados e não encarnados, como se processam tão à semelhança da nossa vida cá em baixo, não é? Daquela vida que nós fazemos do dia a dia, das coisas do dia a dia, não é? Porque quando nós pensamos numa vida do além, quando pensamos que as pessoas desmaterializam, portanto, quando deixam o corpo, não é? A ideia que se faz é que tudo é muito mais leve, muito mais, muito mais celestial, muito mais, mesmo que seja um bocadinho cheio de tensões e problemas com os tais vapores do umbralinos, não é? É sempre assim uma coisa que, assim, menos parecida aqui com os esquemas da Terra, não é? Com as dores da Terra, com as emoções, porque isto que se está aqui a perceber é que as coisas funcionam mesmo em termos dá cá, toma lá, não é? Em termos emocionais e de tensões e de remorsos e daquilo que não está esclarecido e daquilo que se pretende esclarecer mesmo nos últimos momentos.
Isso é uma coisa que me impressiona muito, sempre que se lê estes diálogos assim, não é? Porque é muito difícil para uma pessoa encarnada, não é? Que não tem uma memória assim grandiosa do não estar encarnado, perceptuar isto, estes cenários, não é? Está bem que isto é um livro, não é? Portanto, é uma interpretação para que as pessoas percebam, obviamente que provavelmente tem nomes, pronto, é uma coisa só para o leitor também perceber, mas este mundo assim, do entre mortos e vivos, não é? Faz-me assim um bocadinho apreensiva em relação a essas transições, não é? Porque mesmo Aham. é assim uma coisa que eu não encaixo muito bem ainda, não é? Sim, mas vamos lá ver, né? Você falou várias coisas, vamos ver se eu consigo esmiuçar um bocado aquilo que você, das coisas que você falou. É claro que no que toca à história, né, de que André Luiz relata, conforme a gente vai estudando os livros e as obras de André Luiz, e já tem alguns estudiosos espíritas, né, que nos dizem que os livros de André Luiz, na verdade, não são só histórias, uma história específica, ela, na verdade, são um conglomerado de várias histórias de coisas que ele observou, né, na sua estadia no plano espiritual, e, aliás, os livros de André Luiz não foram apenas compostos por André Luiz, teve toda uma pleiade de espíritos elevados, incluindo o Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, que analisava todos os textos antes de André Luiz os passar para Chico Xavier, né? Então, claro que esses quadros que ele narra são quadros realmente que são muito cabíveis e provavelmente aconteceram, né? Talvez não só com uma pessoa, mas várias pessoas. Agora, não podemos deixar de notar também que, claro, que a desencarnação de cada pessoa é única e própria, né? Nós somos todos, como diz, né? A cada qual os seus atos, né? E nós sabemos que as nossas vibrações também muito influencia na maneira como desencarnamos. Por exemplo, naquilo que pensamos e naquilo que estamos atunados, né? Em termos das nossas afiliações e das nossas paixões, aquilo que buscamos, né? Então, se somos uma pessoa voltada para o bem, uma pessoa que é voltada para a caridade, ou para ser correta e para a moral, né? Com certeza vai ter um desencarne completamente diferente daquela pessoa, por exemplo, que é dada a viciações, que é dada ao materialismo, que não acredita em nada de, por exemplo, da vida após a morte, da realidade espiritual, né? Então, o que eu quero dizer é que cada caso é caso. E claro que quando lemos esses casos que André Luiz nos reporta, é, é para nos alertar, né? É para nos trazer a nossa consciência de que nós temos sim que continuar no esforço ativo de a cada dia melhorarmos a nós mesmos, né? Sem que possamos, né? Por exemplo, eu quando falo possamos, eu falo que possa eu, né? Eu falo isso para mim mais do que para qualquer outra pessoa, que possa eu ser hoje melhor do que fui ontem e amanhã melhor ainda do que sou hoje, né? Porque nós todos temos as nossas falhas, nós todos temos as nossas viciações. Nós, se estamos nessa terra, é porque nós não somos perfeitos, né? Por mais que possamos parecer, né, é, perfeitos, nós ainda temos muito que aprender e galgar para subir, né, na nossa própria escala evolutiva. Então, eu penso que, em vez de termos o medo e termos a apreensão, né, ao lermos essa história, o que nós talvez devemos fazer é buscar o conforto ainda mais no estudo, né? E também nas nossas orações com a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, porque se uma coisa que nós temos aprendido é que o socorro nunca está aquém daquele que pede com humildade e com sinceridade, não é? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa?
Ok. Hélia, você quer continuar para a gente, minha querida? Então, Sim. e desculpa, só antes de você continuar, agora nós estamos vendo que, não sei se vocês notaram, no tom meio que de urgência que Jerônimo está agora a trazer, né, para o ambiente. Por quê? Porque o médico já está vendo, né? Isso era uma coisa que eu queria falar também. Porque o médico, de uma visão material, materialista, uma visão da visão física, do nosso lado, vamos dizer. Ele está vendo, meu Deus, ele já está começando a delirar, o fim está próximo. E é verdade, muitas das vezes nós vimos em estudos que foram feitos em casas de velhinhos, né, e outros centros assim, que as pessoas, quando estão a aproximar, né, a hora da partida para o plano espiritual, realmente elas começam a ver pessoas amadas, queridas que estiveram antes, né, em vida, mas que agora já é sabido que passaram, né, de volta ao plano espiritual. E a pessoa, o desencarnante que está ali num leito, né, nesses lugares, começa a dizer, eu vi fulano, eu estou a ver Cicrano, e o pessoal vê, esse daí já está para morrer, porque já está vendo morto, né? Só que, claro, que nós sabemos que, e como já discutimos, ninguém está aquém do socorro espiritual, e tudo se dá conforme o merecimento, né? Então, quer dizer, no caso de Cavalcante, a esposa foi trazida para que ele pudesse fazer as pazes com ela, né? E que trouxesse é, a paz ao seu interior para que ele pudesse, então, desencarnar em paz. Então, voltando isso, trazendo para o momento atual, isso tudo acontecendo no plano espiritual, mas o médico, o que o médico vê? Ele está delirando, ele já está para morrer. Então vamos apressar o caso, ou seja, ele já está pensando na eutanásia, né? Claro que isso não seria a culpa de Cavalcante se ele fosse, se esse médico, né, é, fosse bem sucedido nessa prática. Mas eu espero que não, porque a eutanásia nunca está no plano de ninguém, né? Tanto nem a eutanásia nem como o suicídio. Claro que nós sabemos que quando questão do suicídio são questões complicadíssimas, né, psicológicas e espirituais que devem ser sim tratadas com a ajuda de profissionais, de médicos, enfim, para além da espiritual, né? Mas, anyway, de qualquer maneira, voltando para esse caso, então, agora já se vê a urgência de Jerônimo, né, para que a morte ou a passagem, né, talvez se dê de uma forma mais natural do que induzida. Mas vamos ver, então. Continua para a gente, por favor, minha querida. Optou-se o clínico por trazê-lo à esfera de observações que lhe era própria, a mãos de balde. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa, em voz roucanha, opressa, sumida. O médico abanou a cabeça e exclamou quase num sussurro: é impossível continuar assim. Será aliviado. Jerónimo penetrou-lhe o íntimo porque passou a mostrar extrema preocupação, comunicando-me gravemente. Beneficiemos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que eu lhe aplicava passos longitudinais, preparando o desenlace, mas o teimoso amigo continuava reagindo. Portanto, ele estava muito reativo, não é? Não estava passivo, não estava a aceitar. Não exclamava mentalmente: não posso morrer, tenho medo. O clínico, todavia, não se demorou muito e, como o enfermo lutava desesperado em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar golpe extremo. Interessante, aqui também isto é muito interessante. Porque quando o enfermo está a resistir é muito difícil, está com umas tensões muito terrenas, não é? Muito cá de baixo, é difícil ser ajudado assim mais Sim, porque como o estado mental dele era de angústia, né, de transtorno, e ele também não pensava na questão da cooperação com o plano espiritual nessa hora, ele se fechava entre seus transtornos interiores, né, e não deu a possibilidade para que os irmãos espirituais pudessem trazer a ele, né,
a calma, a paz, pronto, enfim, tudo aquilo que ele precisava naquele momento, não é? Sim, é verdade. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Então, em poucos instantes, o moribundo calou-se. Inteiriçaram-se-lhe os membros, vagarosamente. Imobilizou-se a máscara facial. Fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou-me. A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido, ele mesmo, de estranho torpor, que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Ei, muito tempo. Regressando Bonifácio, o meu dirigente prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. E conforme a primeira suposição de Jerónimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado, quando já haviam transcorrido 20 horas, oh meu Deus, após serviço muito laborioso para nós. Então, quer dizer, na Terra ele morreu, mas em cima não estava morto, é isso? Não, na Terra Na ele já havia percepção, né? morrido, mas ele ainda estava ligado ao corpo, né? Era a É o percepção do desligamento. espírito, né? A percepção dele, que era de que ele estava vivo ainda, né? E aí complicava tudo. Mas que coisa. Onde é que eu estou? E conforme a primeira exposição de Jerónimo, somente nos foi possível a libertação sem encarnado, quando já haviam transcorrido 20 horas após serviço muito laborio para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano. Olha, o Fabiano voltou aqui à ação. Sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. E lá vai entrar o Fabiano outra vez. Regressando, Bonifácio. Fabiano, que na verdade é a casa transitória de Fabiano, né? Que é o posto de socorro na qual eles têm, né, levado todos os irmãos que estão Yeah, desencarnando, né? ok. Mas eu gostaria de voltar aqui só um pouquinho e aqui só deixa eu ver se eu acho aqui só para fazer um comentário. Entretanto, enquanto eu procuro, você gostaria de dizer alguma coisa, Hélia, daquilo que lemos agora? Não, só não percebi muito bem aqui esta coisa portanto, na Terra aparentemente estava morto, mas depois no plano astral ainda não estava a coisa concluída. Só não percebi muito bem isso, mas de resto encaixou. Sim, muito bem. E é essa parte que eu quero voltar e a gente vamos ler de novamente só esse pedacinho, só para a gente tentar entender isso. Então vamos lá. Eu vou ler. Então o médico, né, deu-lhe o aqui, o clínico, todavia, não se demorou muito, e como o enfermo lutava desesperado em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe o golpe extremo. Ou seja, eles queriam, né, fazer. Eu penso aqui, lendo isso daqui, o que, era o plano de Jerônimo? Já era fazer o desligamento do corpo antes da droga ser injetada no corpo. Por quê? E eu digo isso porque agora vamos analisar, né, pensando, né, na estrutura física e na estrutura espiritual. Nós sabemos que para cada célula do corpo físico há uma célula equivalente existente no corpo perispiritual, não é? Então, essas duas células, elas se ligam elas são ligadas a si e elas interagem entre si, não é? Então, como o médico estava para injetar
a medicação queria agir sobre o sistema nervoso, penso que o que Jerônimo queria fazer era já era acelerar o desligamento para quê? Para que essas drogas não exercessem a sua influência tão profundamente no corpo perispiritual de Cavalcante. Mas como ele já estava tão transtornado e tão, vamos assim dizer, eu vou usar esse termo, mas talvez esse termo não é o termo certo, mas tão louco e fora de si, né? Que ele não conseguiu dar a abertura para que o plano espiritual agisse. Então, quer dizer, eles não conseguiram aliviar aquela parte. Então, o que aconteceu? Aí que eu falo, sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, ou seja, o fato do Jerônimo e a equipe não poder aliviar, né, ou separar o perispírito antes, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Ou seja, por quê? Porque Jerônimo não queria, ele sabia o que ia acontecer. E o que aconteceu? Aí vai que nós vamos agora ver. Em poucos instantes, o moribundo calou-se, porque já sentia-se sob o controle, sobre a ação da droga, né? Inteiriçaram-se-lhe os membros vagarosamente, imobilizou-se a máscara facial, fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Então, por que para o espectador comum? Porque estamos falando, talvez, do mundo material. Para quem está olhando de fora, para quem está olhando desse lado, né, e olhando a ele, a Cavalcante e aos sinais que ele emitia, né? Olha, a gente acabou de dar a injeção passiva, a droga fez efeito, ele faleceu. Entretanto, no plano espiritual, a história era outra, né? Não para nós. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Por quê? Porque, como o desligamento não havia sido feito nem parcial, ele sentiu todo o impacto daquela droga também no corpo perispiritual, né? Então, Jerônimo vem e diz: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Tá vendo aqui? A conexão entre o material e o perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Ou seja, a gente pode até pensar, então, que talvez o que foi feito, e uma coisa que agora, lendo, me veio a ideia de que talvez esse não foi, ele foi levado talvez a um coma induzido, né? Porque o que é um coma? O coma nada mais é que a falta de consciência, né? Através do poder das drogas. Então, uma pessoa quando está em coma, ela não responde a estímulos provocados no exterior. Você pode beliscar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser com a pessoa e a pessoa não vai responder. Por quê? Porque a pessoa em coma induzido, e também no coma natural, né? Ela está imune à influenciação aos exterior. estímulos exteriores. Exatamente. E é o que aconteceu aqui. E é o que aconteceu com o Cavalcante, né? Ele agora estava ali, né? Sobre o efeito da droga, dormente, né? Tanto do lado material como do lado perispiritual. Por quê? Porque ali já havia a falta de consciência dos dois lados, né? E foi por isso que ele disse: provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Por quê? Penso que no decorrer das 12 horas, entretanto, mais para frente a gente vai ver que foi só depois de 20, né? No decorrer desse tempo, o que tem acontecido de fato seja então o perecimento do corpo físico, né? No caso, a morte do corpo físico, né? Ali, quando o médico injetou, talvez o corpo físico ainda não tivesse morrido, porém o coma já teria sido induzido, mas o corpo ainda talvez tivesse funções biológicas ocorrendo, talvez o coração ainda estava batendo, talvez ele ainda respirava por si mesmo,
né? Enfim, o óbito ainda não tivesse ocorrido. Porém, com o correr do tempo, com o correr das horas e a ação da droga, aí isso seria o resultado final, né? Dessa devido à injeção dessa droga, né? E aqui e ele continua. Então, regressando Bonifácio, meu dirigente prestou-lhe informações exatas e conferiu-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente. Oi, pois é, já foi para o necrotério, já passou, já foi levado dali, já saiu para o necrotério, né? Então, quer dizer, é, para Pois todos isso os é que eu não efeitos. percebi muito bem. Foi levado ao Então, necrotério, mas estava ainda em coma. isso sou eu fazendo suposições, né? Mas pode ser que já nesse momento o médico já. É porque não é nos falado aqui, né? Isso sou eu fazendo aqui, estou conjurando aqui, fazendo, né, suposições, né? Mas porque não é falado, né? E então o médico deu o óbito na hora, né? Chamou, né? Hora da morte, né? 20 horas e tal, né? 9 horas da noite. Né? Mas se foi talvez transportado para o necrotério, então é de se assumir que naquele momento o médico deu a, a morte do corpo física como vista, como válida, né? Entretanto, como nós sabemos, do lado espiritual, a Cavalcante ainda dorme ligada ao corpo, né? Por causa do quê? Porque ainda está sob a ação da droga que foi injetada no plano físico, entendeu? Yeah. Então, quer dizer, são todas situações, desculpa, o mouse, são todas situações que se nós pararmos para ver nas entrelinhas, né, do que André Luiz está nos dizendo, nós muito aprendemos. Nós temos muito ainda para parar, para pensar e para analisar e para aprender, não é? Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Mais alguém gostaria, acho que ficou com alguma dúvida, se não ficou exatamente muito claro. É, eu só fico assim, pasma de ver que ele foi um homem bom, né? É, tentou, né, praticar o bem, ele confundiu um pouco as bolas quando ele deu prioridade para os trabalhos dele na igreja e em detrimento da vida conjugal, familiar, mas era sempre bem intencionado, né? Não era, ele não foi má pessoa, né? De forma alguma, e está sofrendo desse jeito, né? Você vê que o que a gente vê na prática nem sempre reflete o que a alma é e o estado evolutivo espiritual da alma, do espírito, né? E isso demonstra bem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa, a aparência é uma coisa, o que vai de verdade no íntimo é outra, né? E quando a gente está no leito de morte, à beira da morte, aí não tem mais verniz nenhum, não tem como mascarar nada, camuflar nada, a gente se desnuda espiritualmente falando, né, em frente da espiritualidade. Sim, verdade, Alex. E só antes de eu passar a palavra para ela, só fazer uma observação. Foi realmente, pegando nisso que você falou, é, é assim, a gente viu, né, durante o texto que Cavalcante foi uma pessoa que se dedicou, né, ao evangelho. E ele se dedicou à igreja, né? E se dedicou também ao próximo. Ele era uma boa pessoa, ele era uma pessoa que sinceramente se interessava pelo próximo, e muito ele ajudou o próximo. Só que ele também não era perfeito, como nós também não somos, né? Então, ele tanto se preocupava com o outro, ele tanto andava na igreja, ele tanto fazia isso e aquilo, porque ele também, apesar, né, de fazer isso tudo,
pelo próximo, ele também dava vazão aos dogmas da igreja, ele também fazia, né, as procissões, ele também fazia os costumes da igreja, que ele mesmo achava que o afastavam do verdadeiro ofício do cristão, que é ajudar o próximo. Isso está no texto, né? E por causa disso, ele era visto pela própria família como fanático, como imprestável, e enfim. Então, de toda essa maneira. Mas por quê? Porque devido a esse apego dele com a igreja e ajudar ao próximo, ele acabou deixando um pouco de lado a própria família e a ex-esposa, como nós vimos, né? Então, isso lhe trouxe sofrimento, isso lhe trouxe aquele sentimento de culpa, porque ele reconheceu que ele acabou não aplicando no próprio lar aquilo que ele falava, talvez, o que ele ensinava, o que ele pregava, o que ele fazia com os outros, né? Então, eu penso que eu não acho que o sofrimento dele foi causado porque ele foi uma má pessoa, mas foi mais causado provavelmente pelos próprios transtornos pessoais e psicológicos que ele tinha de si mesmo, por se colocar, por achar que a infelicidade da esposa foi causada por ele. E ele, como um homem justo e bom, se sentiu devastado com isso. Então, isso lhe causava o transtorno. Elia, muito rapidamente, minha querida, por favor. Sim, rapidamente, era só para dar ênfase àquilo que a Alex disse, que em relação à estupefação, que é, não é? Os instrumentos que uma pessoa pode passar, apesar de ter uma performance na vida caridosa e entregue aos bons valores. Lembro-me sempre, eu já disse isto algumas vezes, de uma história que o Haroldo contou, a do Chico, não é? De um homem que estava ali, aparentemente a sofrer as penas do Algarve, porque era um mendigo, era um homeless, e ele foi a correr abraçá-lo e falar com ele com uma dignidade muito grande, e perguntaram-lhe então, não é? Vocês devem saber esta história, não é? Mas é bom realçar. E perguntaram-lhe porque é que ele o fazia, e ele disse, porque eu fui sensível, vi a luz que rodeia este homem, que ele está numa última reencarnação aqui na Terra, e pronto, e que sendo uma última reencarnação, obviamente que uma pessoa sensível via a luz que o rodeava. Agora, imagine o que é imaginarmos nós, os comuns mortais, nós aqui, uma pessoa, um mendigo que se vê ali na estrada, ou que se vê sentado, ou por aí fora, ser um homem que está a passar por uma última reencarnação para se santificar no plano astral. Quer dizer, isto é espantoso, não é? Porque uma pessoa não quer julgar, mas mesmo assim julgas que aquela pessoa está ali a passar um karma, que está a passar porque foi, sei lá, o que é que ele fez na vida passada e por aí fora, e e está muito longe de ascender a um espírito iluminado, não é? Isto é interessante, observar-se isto, é interessante mesmo. Sim, verdade. Obrigado, querida. Então, vamos encerrar por aqui, a hora já está avançada, eu estou vendo aqui a hora, nós já estamos já passamos 1 minutinho das 9. Gostaria de agradecer a todos, né, por esse estudo tão maravilhoso e que tanto, né, traz para a gente. E vou encerrar esse estudo com uma oração e convido a todos aqueles que puderem, que estiverem conosco, que estão conosco agora nesse estudo, e para aqueles que estiverem conosco posteriormente ao assistir esse vídeo no YouTube, que, se puder e se assim desejar, que feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, a Jesus, nosso querido Mestre, aos Espíritos benfeitores aqui presentes, que conosco sempre andam, que nos ajudam a cada dia, nas mais variadas horas do nosso dia. Ó Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos der, alcançada naquela cruz, foi venceste a morte, e através do seu testemunho trouxeste tantos ensinamentos a nós, e abriste o caminho para que nós pudéssemos entender a realidade da vida, a realidade da vida após a vida, e que possamos, a cada dia que passa, tentar entender e aprender, e que nosso entendimento se abra
que possamos verdadeiramente beneficiar desses ensinamentos, beneficiar desse aprendizado, e que essa verdade a cada vez mais entre em nossos corações e que possamos verdadeiramente viver o Evangelho e a verdade da vida espiritual, sem dúvidas, sem medo, sem receios, sem temor. E que essa mesma certeza que nós temos possa contagiar ao nosso próximo, aonde quer que estivermos, com o nosso testemunho, talvez nem com palavras, mas mais pelo nosso testemunho, pelo nosso andar, pelo nosso caminhar, pelo nosso olhar. E se isso tudo não bastar, que possamos abrir um sorriso ao próximo, oferecer o ombro amigo, o calento necessário nas horas mais difíceis àqueles que nos rodeiam. Que possamos ser um bálsamo na vida daqueles que nos rodeiam. Que façamos sim a obra, mas sem se esquecer daqueles que nos são queridos, que nos são amados, que nos são próximos, sem esquecermos que a caridade começa em casa. E assim, agraciados que somos por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos juntos nessa plataforma digital, pedimos com humildade aos benfeitores dessa casa a autorização e a permissão para darmos por encerrado mais esse estudo. Graças a Deus, graças a Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigada.